Já que ninguém tem coragem de falar a verdade, eu vou falar para vocês, pessoal. Eu sei que o meu canal às vezes ele é meio polêmico por conta dessas verdades que eu falo, mas eu assumo o risco e a responsabilidade, ok? Então eu vou falar para vocês a respeito da utilização dos DPS. Notem que eu estou aqui com dois DPS de classe 2, vocês podem ver aqui o T2, né, que é indicado como um DPS de classe 2. DPS é um dispositivo de proteção contra surto, tá, galera? Então os dois aqui são de classe 2. Notem que eu estou utilizando um de 175 volts, que é indicado para uma tensão de 127 volts entre fase e neutro, e eu tenho um outro aqui de 275 volts, que é utilizado em tensão de 220 volts. Só reforçando que um único cabo que utilizamos 220 volts, geralmente são para instalações trifásicas de 380 volts. Então é por isso que temos um cabo com uma tensão de 220 volts, ok? Só para a nível de esclarecimento aí para quem às vezes desconhece o porquê que tem instalações onde um único cabo é 220 volts. Galera, eu posso estar utilizando um DPS de 275 volts numa instalação elétrica de 127 volts? Pode, sem nenhum problema. O que você não pode é estar utilizando um DPS de 175 volts numa instalação elétrica de 220 volts. Se você fizer isso, você instantaneamente vai estar queimando, estragando, deixando fora de operação o seu DPS de 175 volts sendo ligado numa rede aí de 220 volts. Então não pode, tá? O que você pode é estar utilizando esse DPS de 275 tanto em 127 como em 220 volts. Muitos vídeos aí eu tenho utilizado DPS de 275 volts, mesmo numa rede de 127 volts, uma rede monofásica, tá? Entre fase e neutro. E eu tenho observado que muitas pessoas tiveram muitas dúvidas a respeito aí do vídeo, né? Dos ensinamentos. Mas a explicação do porquê que eu estou utilizando é exatamente aqui, galera. Nesse UP aqui, onde está esse diagrama aqui no nosso DPS, notem, deu uma embaçada aqui no vídeo. Vamos ver, vamos focar aqui bem. Notem que aqui eu tenho 1.2 kV, né, que é a corrente máxima que esse DPS vai estar enviando para os nossos equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos que estão conectados em nossas tomadas. Lembrando que os nossos equipamentos, eles suportam em média 1.5 kV. Então aqui está menor, mas ele poderia ter a informação de 1.5 kV, que não teria problema algum. Os nossos equipamentos não iriam sofrer queimas ou qualquer tipo de avarias. Ok? Então você pode estar utilizando, até porque essa informação de 1.2 do DPS de 275 volts é a mesma informação de 1.2 kV para um DPS de 175 volts. Então, se eu posso estar utilizando esta informação de 1.2, por que eu não vou utilizar então o DPS para proteger os meus equipamentos, tanto para uma instalação de 127 volts, como também de 220 volts. Então, aqui está a resposta para as nossas dúvidas. Então, você pode utilizar os DPS de 275 volts, considerando, se atendo, claro, né, a essa informação aqui, ó. Porque tem DPS que você pode adquirir aí no mercado acima de 1.5. Eu tenho um DPS aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse outro DPS. Ó, esse outro DPS aqui, galera, ele também é de 275 volts. Esse outro DPS, ele é de 275 volts. Lembrando que esse DPS aqui, pessoal, ele é para uma instalação elétrica de 220 volts. Lembrando, pessoal, que esse DPS que eu estou utilizando aqui, como vocês podem ver, ele é também indicado para uma rede elétrica de 220 volts, ou seja, entre fase e neutro. Porém, veja essa informação aqui, ó. Ele já é o nosso UP é de 1.5 kV, tá? Tá um pouco acima de 1.2 kV desse mesmo DPS de 275 e também
acima do 175, que a informação é de 1.2, mas esse de 1.5 é a carga máxima que os nossos equipamentos eletrônicos ligados em nossas tomadas conseguem suportar. Acima desse valor, que seja 1.5,5, 1.6, já os nossos equipamentos vão se queimar, vão sofrer grandes avarias ou seja, vão ficar inoperantes. Então, quando você for comprar o DPS para ligar os seus equipamentos, para colocar lá no seu quadro de distribuição, por exemplo, de maneira a proteger a sua rede elétrica e os seus equipamentos, por sua vez, se atentem a esta informação que é de suma importância, galera. É de suma importância que, no máximo, o UP tem que ser de 1.5 kV, ok? Aí fica aquela questão, pô, meu, mas se tem um DPS de 275 volts, por que eu vou comprar um DPS de 175 volts? Se o de 275 vai fazer as duas funções, tanto para 127 como para 220? Boa pergunta. Boa pergunta. Agora, será que o mercado financeiro, as desenvolvedoras, não desenvolveram esses produtos? Agora eu vou implantar a dúvida, tá? Aí na cabeça aí das pessoas. Será que não é uma questão de marketing? Uma questão lucrativa? Não sei, tá? Se esse daqui, ou mesmo esse daqui, né, protege os nossos equipamentos, tanto quanto esse outro aqui de 175 volts, não sei se a gente vai estar jogando dinheiro fora, tá? Aí vai ficar a critério de cada um, né, raciocinar, pensar sobre essa questão aí e deixar aí nos comentários, tá bom, galera? Se eu estiver falando alguma besteira, também deixa aí nos comentários pra gente estar aprendendo junto, tá? Tirar as nossas dúvidas juntos, tudo bem? Agora, uma coisa que vocês não podem esquecer em hipótese alguma, e eu sei que todos se esquecem disso, a maioria nem se atenta a isso daí, é que quando você coloca esses DPS lá no quadro de distribuição do morador, simplesmente se esquece. Deixa lá e fica Deus dará. E não é assim que funciona. Se houver um surto elétrico, pode acontecer de você colocar lá hoje e amanhã ele já está inoperante. Como que você vai saber? Como que você vai saber? Eita. Como que você vai saber se o DPS está inoperante? Através dessa tarja verde que você está vendo, que é o status do nosso DPS. Se ele estiver verde, quer dizer que ele está operando, que ele está funcionando, ok? Então, se vier um surto elétrico e se porventura essa tarja ficar escura, você precisa trocar o refil. Esse daqui é removível, tá? Você troca esse refil, substitui ele, tá? Não precisa jogar toda a carcaça, somente o refil, tudo bem? Esse modelo da Clamper é assim, esse outro aqui da Sendix também é removível o refil, menos esse da JNG. Esse daqui não tem refil, você tem que trocar ele por inteiro, tá bom? Mas também não sei qual que é o valor do refil, às vezes o valor do refil é o mesmo valor do próprio DPS por inteiro. Então aí entra a questão do marketing mais uma vez. Entendeu, galera? Então não tem que colocar lá e deixar Deus dará. Você coloca hoje e amanhã pode estar inoperante e os seus equipamentos podem se queimar tendo um segundo surto elétrico. Tudo bem? Então você tem que orientar, você como um profissional instalador, eletricista, orientar um morador a de vez em quando ir lá e olhar o quadro de distribuição a respeito somente aí do DPS. Será que o morador vai fazer isso? Jamais, cara. Ele não vai fazer isso daí. Ele não vai abrir o quadro de distribuição para ver lá. Ele pode fazer isso daí uma vez ou outra, se lembrar, entendeu? Mas ele não vai fazer até porque ele não é eletricista. Tá bom? Ele não é eletricista. Então eu acredito que dificilmente ele vai se atentar a essas orientações que nós, instaladores, vamos estar passando. A não ser que você, instalador, né, se faça um compromisso com o morador de vez em quando estar fazendo a visita, e logicamente que você vai cobrar essa visita, para ver se está tudo ok ali na instalação do serviço que você prestou a esse morador. Aí você já ganha aí uma grana em cima disso, né? Mas beleza.
A informação que eu queria passar para vocês, pessoal, é a respeito do DPS. Não estou dizendo que a norma está errada de maneira alguma. Inclusive, tem até a tabela do que a norma NBR 5410 ela nos disponibiliza a respeito dos DPS. Se vocês prestarem atenção, vou ver se eu consigo achar para deixar aqui no vídeo, onde a norma NBR 5410 fala sobre o uso aqui do nosso DPS. Vocês vão observar que tanto o DPS de 275 volts quanto o de 175 volts, ele vai estar enviando, nesse caso aqui, do 175 é 1.2, mas a carga máxima, lá na tabela, você vai ver que é de 1.5 kV, que é o que tem aqui, ó, 1.5 kV, que é a carga máxima que os nossos equipamentos suportam. Sendo dessa forma, a gente consegue entender, não é nem questão de interpretação, que você pode estar utilizando tanto o DPS de 275 volts para uma rede de 127 volts, como também para 220 volts, mas não ao contrário. O de 175 volts seria exclusivo somente para uma tensão de 127 volts. Galera, esses DPS aqui, que são de classe 2, às vezes a pessoa tem dúvida, perguntando se ele deve utilizar somente no quadro de distribuição, se já é o suficiente, ou somente lá no quadro, lá no padrão de entrada, se já é o suficiente. Na verdade, pessoal, lá no padrão de entrada, eu já estou sabendo, alguns inscritos aí já me orientaram, dizendo que em suas cidades, a própria concessionária já obriga a utilização de DPS lá no padrão. Aqui em São Paulo, pelo menos até onde eu sei, aqui na capital não é obrigatório o uso de DPS no padrão, tá? Mas sim no quadro de distribuição. Esse sim eu sei que é obrigatório. E isso daí é uma norma aí da NBR 5410 desde 2004 que nos obriga à utilização de DPS em nossos quadros de distribuição, tá? Lá no padrão, pessoal, o DPS que você vai estar utilizando vai ser o de classe 1, tá? Esse que eu estou aqui mostrando para vocês é o de classe 2, tá? T2, classe 2, aqui já está bem mais, tem uma descrição mais clara, classe 2. E esse outro aqui já nem mostra, né, qual é a classe que ele tem, tá? Mas a gente sabe que ele é classe 2 também, tá? Outra informação que eu quero passar para vocês, tá? Não é enrolação não, tá, galera? É sobre essa questão aqui do 20 kA e 45 kA. A corrente nominal do DPS, na verdade, é quantas vezes ele vai operar durante os surtos elétricos, tá? Que é o tempo de vida útil desse DPS, tá? Esses DPS aqui, geralmente, eles podem funcionar, operar durante 20 vezes que houver uma descarga, um surto elétrico, né? Até esse valor aqui de 20 kA, ele pode operar durante 20 vezes, ou menos, tá? E depois ficar inoperante. Aí você tem que fazer a substituição. Já esse 45kA é a corrente máxima, tá? A corrente máxima que esse DPS vai suportar, que é de kA. Ele pode suportar, às vezes no próprio surto ele já pode ficar inoperante. Pode ficar inoperante e colocar em risco aí depois os seus equipamentos. Então você tem que ficar atento ao status do seu DPS. Você vai fazer isso? Duvido, mas tá aí a informação, tá, galera? Eu quero passar a informação correta para vocês. Então, resumindo, posso utilizar um DPS de 275 numa tensão de 127 volts entre fase e neutro? Pode, sem dúvida, tá? Mas eu posso estar utilizando um de 175 numa tensão de 220 volts? Não pode, porque você vai queimar o seu DPS instantaneamente. Tá bom, galera? Fiquem atentos aos DPS que vocês fizeram a instalação. Vão lá dar uma olhada lá na instalação que você fez para ver se ele ainda está operando. Porque se ele não estiver operando e vier a queimar o equipamento do morador, ele vai colocar a culpa em você ou ele vai culpar o dispositivo. Tá dizendo que o dispositivo ele não presta, não serve para nada, que mesmo assim com ele queimou os equipamentos. Mas não foi. Foi por falta de orientação. Queimou o DPS, já era, troca, seus equipamentos vão ficar em risco. Agora eu vou ficar atento, eu vou ficar olhando lá o quadro da distribuição? Eu olharia, mas e os demais? Será que olha, você mesmo que está assistindo esse vídeo e que tem o DPS no seu quadro de distribuição ou lá no padrão de entrada, você foi lá ver se essa tarja, se o status ainda está operante ou se ele está fora de operação? Deixa aí nas descrições aí, galera. E outra coisa também, pessoal, muita gente tem dúvida se eu devo ligar o cabo de fase de tensão em cima ou embaixo.
Para esses dois DPS aqui, ó, esses dois, o da Sendix e o da Clamper, ele tem uma linha específica, tá? Esse L, que é de linha, é onde vai entrar o cabo de tensão, ou seja, o cabo de fase, tá? E aqui embaixo vocês vão ver que ele tem um símbolo de terra, tá? De proteção. É aqui que vai sair o cabo que vai lá para o barramento de terra, lá para o seu BEP ou lá para a sua haste, tá bom? O que for. Tanto o da Clamper tem o cabo de N, que poderia ser o neutro, ou o PE, que seria o cabo de proteção, tá bom? Já esse da JNG, ele não tem essa descrição de entrada e saída. Você pode ligar tanto por cima a sua tensão, quanto também por baixo, tá? Ele não tem esta especificação, tá? Eu estava olhando aqui nele, e ele não tem, ó, terra ou neutro fase, tanto por cima quanto por baixo, tá? Ele é indiferente. É uma vantagem a mais aí que eu achei, no caso, se você for estar utilizando esse DPS aqui, que é o dispositivo contra surto, tá? Eu achei ele mais vantajoso já por conta aí dessa informação dele não ter aí uma polaridade específica, tá? De entrada. E aqui também, ó, em operação, aqui a gente já pode ver, ó, escuro, que seria essa tarja aqui, tá? Em operação. Fora de operação, eu nunca vi, na verdade, esse DPS fora de operação, mas pelo que eu entendi aqui, ó, fora de operação ele vai estar com uma luz acesa, né? Entendi que é dessa forma aqui, ó. Quer dizer que se acender a luzinha, já era. Pode jogar fora, tá? Fazer a substituição. E agora, pessoal, além desses DPS, nós também temos o DPS de classe 3, né? Que você vai estar colocando lá nas suas tomadas, de maneira a proteger os seus equipamentos individualmente, tá? Só que esse DPS aqui, a vantagem dele, embora ele envie um surto menor, vou ver se conseguimos focar aqui, ó. Lá, ele focou bem. Ali ele envia apenas 1 kV, tá? Apenas 1 kV para os nossos equipamentos. Passou disso, ele vai entrar em curto-circuito, o DPS, através desses varistores aqui, tá, pessoal? Esses varistores aqui, no caso que eu estou utilizando, aqui no caso é um DPS de 3 varistores, porque eles são de 3 pinos, tá? Então todos os pinos dele têm essa proteção para evitar que o surto elétrico passe, né, através desses pinos indo lá para sua corrente, para os seus equipamentos, tá? Então esses varistores aqui, eles vão entrar em curto, eles vão se estourar, vão se queimar, e não precisa de aterramento, tá? Para utilização, mas se tiver, melhor ainda. Mas o que eu quero dizer assim, que a Clamper desenvolveu esse produto aqui, esse DPS, dispositivo de proteção contra surto, e que não precisa de aterramento para que você possa estar protegendo os seus equipamentos. Basta você conectar na tomada, vai acender esse LED aqui, ó. No caso desse daqui, a luzinha é azul ou branca, né? E que vai estar demonstrando, uma vez que estiver acesa, que ele está operante. Beleza, galera? Então nós temos um monte de dispositivos para proteger os nossos equipamentos contra surtos elétricos. Aí fica a seu critério, né? Será que eu devo usar tudo isso? Aí depende, galera, porque vocês vão gastar uma nota aí considerável, né? Mas, por outro lado, você tem que ver também o valor que você pagou na sua geladeira, né? Na sua TV, né? E outros equipamentos aí que estão ligados aí nas tomadas, tá? A gente sabe que as nossas instalações, as nossas redes elétricas, até mesmo desde lá do transformador, elas são instáveis, né? Elas são voláteis, então elas mudam constantemente. Então, é de suma importância, além da obrigatoriedade de estar usando o DPS, é de suma importância que você esteja acrescentando esses dispositivos de proteção nos seus equipamentos. Tudo bem, galera? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixem suas dúvidas aí que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá? E compartilhe um vídeo, pessoal, com outras pessoas, tá? Vamos disseminar conhecimento com outras pessoas, para que elas possam entender de uma forma positiva, tá? Positiva as nossas instalações. Valeu, galera! Até a próxima!